Boa tarde, pessoal. Passando aqui Boa para dar tarde. boas-vindas a vocês. Agradecer aos internautas que estão nos acompanhando hoje para falar das políticas públicas para a hipertensão pulmonar. E eu vou fazer uma pequena apresentação e minha autodescrição. Eu sou presidente da Amave Raras e vice-presidente e cofundadora da Febra Raras. Tenho 1,60 m, sou uma mulher branca de cabelos, sei lá, na altura dos ombros, loira, e lido com as doenças raras já há 11 anos, especificamente desde a fundação da Amave Raras. E nós vamos hoje discutir essas políticas públicas que são extremamente importantes para os pacientes com hipertensão pulmonar. Como é sabido que é uma doença rara, né, a hipertensão, e a gente precisa dar uma atenção totalmente especial a ela. Já fiz a minha autodescrição, peço agora que a Flávia Lima, que é a presidente da ABRAF, faça a sua apresentação e sua autodescrição. Em seguida, eu vou pedir ao doutor Caio que faça o mesmo. Em seguida, a Beatriz, por gentileza. Flávia, faça a sua autodescrição, por gentileza, e se apresente. Olá, eu sou a Flávia, sou presidente da ABRAF, Associação Brasileira de Apoio à Família com Hipertensão Pulmonar e Doenças Correlatas. Eu agradeço muito o convite da Amave, na pessoa da Lauda, para que a gente possa falar sobre o tratamento da hipertensão pulmonar do SUS aqui no Brasil. Minha autodescrição: eu sou uma mulher branca, de olhos castanhos, cabelos castanhos e ondulados, e estou vestindo uma blusa da cor laranja. Obrigada, Flávia. Por gentileza, doutor Caio. Olá, meu nome é Caio Fernandes, eu sou pneumologista, trabalho aqui no INCOR, em São Paulo, trabalho com hipertensão pulmonar já há cerca de 20 anos. Eu sou um homem, 1,75 m, pardo, um pouco acima do peso, mais do que eu gostaria, com certeza. Por gentileza, Beatriz. Olá, meu nome é Beatriz, eu tenho 27 anos, tenho hipertensão arterial pulmonar há 7 anos, sou pedagoga, casada, tenho 1,55 m e tenho 50 quilos. Estou tentando engordar mais um pouquinho, né? Passa para mim. Mas é isso, basicamente. Ai, você só esqueceu de uma coisa, né? De dizer que você é embaixadora da hipertensão. É isso, esqueci, desculpa. É porque é recente. Eu sou embaixadora da ABRAF, tem acho que alguns meses. Eu sou embaixadora da ABRAF, que é a Associação Brasileira de Portadores de Pessoas com hipertensão arterial pulmonar. Então, eu auxilio, ajudo, compartilho e falo sobre essa causa que é muito importante e sobre essa doença crônica que poucas pessoas conhecem, que é a hipertensão arterial pulmonar, né? Ou AP. E se eu puder acrescentar, também escreveu um capítulo de um livro que nós vamos lançar agora de hipertensão pulmonar. Tem uma sessão de paciente onde a Beatriz fez. É meu, exatamente. A Beatriz fez uma sessão descrevendo a história dela, que é espetacular. Então, olha, olha, isso é muito inspirador a gente fazer isso, tá? Mas olha, eu não vou ficar com inveja de vocês, não, porque em breve eu vou estar fazendo a noite de autógrafo do lançamento do nosso livro, Um Olhar Raro também, que é o resultado do 4º Congresso Ibero-Americano de Doenças Raras. Então, assim, que bacana, né? A gente muito bom. Eu não sabia que o Dr. Caio é o Dr. Caio. É esse mesmo. Tá vendo? O livro vai ser lançado quando que eu tô por fora? Eu mandei e não sei. Já está impresso, já está imprimindo, vai sair agora no começo do ano. Eu quero uma cópia, por favor. Com certeza. Sua história está lá lindíssima. Eu quero de gentileza, viu? Depois me fale como devo comprar. Então, bom, mas vamos lá, né? A gente veio aqui para falar das políticas públicas para a hipertensão pulmonar e começo com a Flávia. Flávia, eu começo te perguntando, existe um dia alusivo de conscientização da HP?
Eu pergunto isso porque as doenças raras, o nosso dia mundial é o dia 29 de fevereiro, né? Então, eu te pergunto para que a gente possa começar a trabalhar as políticas nesse dia de conscientização. Como são os cuidados das pessoas com hipertensão pulmonar no Brasil? Sei que agora está aberta a consulta pública número 95, também no Ministério da Saúde, para atualização do PCDT de hipertensão pulmonar. E queria saber de você se é fácil para a população fazer a sua contribuição. Eu sinto isso porque a gente tem acompanhado as consultas públicas e agora fazer tudo pela plataforma do gov.br não tem sido fácil. Muita gente tem encontrado muita dificuldade. Mas eu gostaria de ouvir de você como os pacientes assistidos pela Abraf. E a outra coisa também, eu quero informar, antes de você começar a sua fala, que nós começamos no privado e nós temos nas nossas páginas, na bio, nós temos um passo a passo bem fácil do paciente acompanhar. Então, quem tiver a sua dificuldade, vai lá, acompanha, faz a sua contribuição. Mas eu quero ouvir você, Flávia. E, por fim, eu quero saber, Flavinha, como é a chegada do paciente na Abraf. Como é que ele manifesta as suas dores, a sua jornada, as suas dificuldades? Então, fala um pouquinho para a gente sobre isso. A gente vai gostar muito de ouvir. Eu sei que você tem um trabalho maravilhoso, então, por favor, a palavra é sua. Bem, a hipertensão pulmonar é uma doença grave, é uma doença rara e que afeta significativamente a vida dos pacientes e de toda a família. É uma doença cujos principais sintomas, o Dr. Caio vai falar melhor, mas são dispneia, falta de ar aos pequenos esforços e cansaço também aos pequenos esforços, como caminhar poucos metros, poucas distâncias, pentear o cabelo, tomar um banho. Então, é uma doença que afeta muito realmente a vida da pessoa. O nosso PCDT, a gente está aqui para falar do protocolo clínico de diretrizes terapêuticas de hipertensão pulmonar. Nosso atual PCDT, que está vigente ainda neste momento, ele foi publicado em 2014, ele já nasceu, na verdade, defasado, contra as diretrizes internacionais e nacionais daquele momento, porque ele proíbe a terapia combinada, que é o uso de mais de um medicamento para tratar a hipertensão pulmonar. Então, a gente vem desde 2014, desde aquele momento, 2015, 2016, já lutando muito para que esse protocolo seja atualizado. Mas passaram alguns anos aí, mas a gente, enfim, está com essa consulta pública aberta agora para que a gente possa oferecer o melhor cuidado aos pacientes de hipertensão pulmonar. A Alda tinha me perguntado quais seriam os desafios, as principais necessidades neste momento dos pacientes. Eu acho que a gente pode listar três necessidades principais, Uma é a atualização justamente desde o PCDT, a atualização do tratamento da hipertensão arterial pulmonar no SUS, que é um tipo de hipertensão pulmonar, é uma doença rara, e a gente precisa realmente oferecer o melhor cuidado, então a gente precisa atualizar esse PCDT. Uma outra necessidade é que mesmo no PCDT de 2014, quanto nesse protocolo que está em consulta pública agora, neste momento, ele não contempla a hipertensão pulmonar tromboembólica crônica. Os pacientes com hipertensão pulmonar tromboembólica crônica, que é um outro tipo de hipertensão pulmonar, eles estão desassistidos ainda. Uma das opções de tratamento é a tromboendarterectomia, é uma cirurgia para retirada dos trombos, mas a gente tem ainda muita dificuldade de acesso no Brasil para que a gente possa oferecer essa cirurgia aos pacientes, porque existem poucos centros de referência que tenham recursos e que tenham estrutura para realizar essa cirurgia, apesar de que a gente tem no Brasil profissionais muito bem capacitados e que a gente tem condições de oferecer essa cirurgia para mais pessoas. Então, essa é uma demanda da sociedade médica, uma demanda da Abraf, para que a gente possa continuar lutando para esses pacientes serem mais bem assistidos no país. E para os pacientes que não podem realizar essa cirurgia, um outro tipo de tratamento é um medicamento que está aprovado na Anvisa, mas que não está incorporado no SUS. Então, a gente tem essa demanda muito urgente também para a gente cuidar. E uma outra necessidade, a terceira, seria decorrente ao desabastecimento constante de medicamentos. A gente tem enfrentado nos últimos anos, e neste ano de 2022 foi muito, muito grave tudo o que está acontecendo. Está faltando medicamentos em vários estados.
Em plena capital do Brasil, a gente passou quase todo este ano de 2022 com falha no abastecimento de medicamentos. Então, os pacientes ainda precisam lidar com uma doença que é muito grave, né, que afeta a qualidade de vida deles, e precisa ainda lutar porque não tem um medicamento para que ele possa tomar. Então, é uma situação que a gente está realmente muito preocupado e que a gente precisa lidar com isso, né, assim, lutar para que isso acabe. Então, agora falando, né, neste momento, o que a gente pode fazer, né, mais urgente, agora até o dia 2 de janeiro de 2023, é contribuir para na consulta pública número 95, para a atualização do PCDT de hipertensão pulmonar. Então, este PCDT, esse atual protocolo que está em consulta pública, ele atende às necessidades mais urgentes agora que a gente tem nos pacientes, que é oferecer também a terapia combinada, né, que é o uso, o médico vai ter à disposição mais de um medicamento e poderá, né, associar o medicamento conforme for melhor para cada pessoa. Então, a gente precisa ter essas condições e a gente então precisa aprovar esse protocolo e para que a gente possa oferecer o melhor cuidado a essas pessoas. Então, a gente conta, né, com todo o apoio de vocês, com o apoio de outras associações, com o apoio de profissionais de saúde, todos podem participar, gestores do SUS, sociedade, pacientes, familiares, amigos interessados no tema. Quanto mais contribuições, né, de qualidade a gente tem, mais chance a gente tem de atualizar esse protocolo. A sociedade médica está muito unida e muito, né, contribuindo bastante. Então, o Dr. Caio também está aqui para que possa falar, né, sobre como é importante que a gente tenha, né, essa atualização desse PCDT e futuramente a gente possa continuar lutando pelas outras demandas que eu tinha citado anteriormente. Eu não me coloco à disposição, né, a Abraf, vocês podem encontrar a gente nas redes sociais, @hipertensão pulmonar. O e-mail que vocês podem mandar também para tirar dúvidas é o contato@abraf.org. Como contribuição, o link também está disponível na bio das redes sociais, né, tanto da Abraf quanto da MAV, também vocês podem procurar o passo a passo, mas qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente. É um prazer para a gente também poder contribuir, né, para que todo mundo possa fazer, né, dar a sua opinião nesse protocolo, para que a gente possa realmente cuidar melhor dos pacientes. Então, muito obrigada, né, mais uma vez, a MAV, e vamos então seguir em frente e nos unir para que a gente possa, enfim, atualizar esse protocolo. Ok, Flávia, muito obrigada. Doutor Caio Fernandes, agora é com o senhor, né? Vamos falar da parte científica da hipertensão pulmonar. Como é que é a linha de cuidado do paciente com HP? Sei que o senhor faz parte de um grupo chamado Circulação Pulmonar no INCOR. Uhum. É muito curiosa, porque eu acho que deve ser um trabalho belíssimo e gostaria de saber se isso é um projeto piloto em São Paulo ou se ele é aberto para o Brasil. Como é que a gente pode fazer para que também tenha esse projeto aqui em Brasília, inclusive, né? Brasília, principalmente, porque Brasília é um clima extremamente seco, as pessoas que têm hipertensão pulmonar sofrem horrores com tudo isso, então, assim, eu gostaria de saber do senhor como é que é esse projeto. Os sintomas de HP, eles são facilmente identificados? Tem prevenção à doença? E o que é mais recomendado a partir do diagnóstico? Por exemplo, eu fechei meu diagnóstico de HP, o que eu devo fazer para que eu tenha uma melhor qualidade de vida? Como é que eu posso tocar sem que ela seja o meu reboque, né? Que eu esteja sempre puxando a HP no meu diagnóstico. E por falar em diagnóstico, ele é fácil de se fechar? Ou tem muita dificuldade? Então, são várias perguntas que eu tenho para o senhor. Eu sei que o senhor pode dizer para a gente se tem cura, se não tem, enfim. Com o senhor agora a palavra, espero que... Olha, os ouvintes, eu tenho certeza que vão aprender demais. Eu sei que é uma apresentação riquíssima, porque eu já ouvi falar muito bem do seu trabalho. Então... Olha a responsabilidade, hein? É a responsabilidade. Bom, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Deixo aí aos poucos, passo a passo com relação às perguntas que você me fez. Primeiro, o grupo de circulação pulmonar do INCOR, ele vem primeiro de um grupo menor que tratava basicamente hipertensão arterial pulmonar. Sim. Só que a hipertensão arterial pulmonar, apesar de ser a doença mais relevante, ela não é a única doença da circulação. Há várias outras. Por exemplo, hipertensão pulmonar tromboembólica crônica, que a Febraharas estava bastante envolvida aí na incorporação de uma das medicações de tratamento dessa medicação, embolia de pulmão,
outras patologias da circulação. Então, a gente acabou expandindo o grupo para tratar, além de hipertensão pulmonar, outras patologias da mesma área. E é um projeto bastante interessante, porque, além de agregar pneumologistas, nós temos cardiologistas, reumatologistas e hematologistas, tem uma série de especialidades que atuam junto, atendendo esses pacientes e promovendo o melhor cuidado. Hipertensão pulmonar. A Beatriz está aqui do meu lado e ela pode dizer para você como é que foi a sina dela para chegar ao diagnóstico de hipertensão pulmonar. Em média, o tempo entre o início dos sintomas e o diagnóstico é 2 anos. E esse número não é só no Brasil, ele acontece no mundo inteiro. Por quê? Porque os sintomas são o que a gente chama de inespecíficos. Basicamente, é dor no peito, falta de ar e tontura. E isso, muita coisa pode dar. Então, asma pode dar, DPOC pode dar, insuficiência cardíaca pode dar, e hipertensão pulmonar pode dar. Só que o que acontece? Os médicos pensam nas doenças mais frequentes, e hipertensão pulmonar é uma doença rara. Então, se você dá sorte de passar com um médico que considera a possibilidade de hipertensão pulmonar, o seu diagnóstico é acelerado. Mas se não, como a maioria dos pacientes não tem essa felicidade, eles acabam passando por médicos que não lembram da condição e acabam entretidos e acabam perdendo muito tempo até chegar ao diagnóstico. Mas mesmo que o médico pense em hipertensão pulmonar, a quantidade de exames que o paciente precisa fazer é bastante grande e no final inclui um exame invasivo, que é o cateterismo cardíaco. Então, para você fechar esse pacote, para dizer que o paciente tem hipertensão arterial pulmonar, ele tem que fazer uma série de exames, concluindo com o cateterismo cardíaco com relação ao tratamento da hipertensão pulmonar. O tratamento da hipertensão pulmonar tem uma série de particularidades. Ele não deve ser feito por um médico menos especialista. Ele não deve ser feito fora de um centro de referência, onde você consiga exames diagnósticos e um suporte bom ao paciente, inclusive terapia intensiva. E ele é composto basicamente de 3 famílias de medicação. Uma família que a gente chama de família do óxido nítrico, uma família que a gente chama de família da endotelina e uma família que a gente chama de família da prostaciclina. E a base do tratamento hoje é: eu vou atuar em múltiplos pontos para que eu possa preservar a condição do coração do paciente que está sofrendo muito por conta do aumento da pressão do pulmão. É como se fosse um motor que tem um carburador entupido. Então, o motor tem que fazer mais força para bater contra um tubo que está com a capacidade de fluxo menor. E aí você dá um remédio para manter esse carburador funcionando mais tempo. Se eu dou mais remédio precocemente, este motor funciona mais tempo. Se eu deixo para dar muito no final, o motor já está fraco e não responde bem ao tratamento. Por que a atualização do PCDT é importante? O nosso PCDT atual vem de 2014 e ele não permite dar mais do que um remédio por paciente. Então, eu tenho que escolher um remédio dessas 3 famílias. E a recomendação atual é que a gente dê, no mínimo, 2, e para pacientes que estão mais graves, mais do que 2, de preferência 3. E a proposta do PCDT vai permitir que a gente faça isso, que a gente trate os pacientes começando já com 2 e uma terceira medicação para quem não melhorar, e vai ampliar muito e facilitar muito a vida do paciente com hipertensão pulmonar. Doutor Caio, nesse momento de pandemia, deve ter sido um terror, então, para quem tem HP, né? Foi. Eu posso falar do lado de cá e a Beatriz pode falar do lado de lá. Mas a gente teve que desmarcar muitos pacientes, a cadeia de suprimentos, quer dizer, o remédio faltou. Então, nós tivemos taxas de letalidade nos pacientes com hipertensão pulmonar bastante consideráveis por conta da pandemia. Foi sofrido mesmo. E assim, a gente fala disso, mas também vem a problemática da compra centralizada, né? Que a gente sabe que eles não têm uma programação para que o início do ano flua normalmente. A gente sofre muito com desabastecimento de final de ano com o início do ano seguinte. Então, eu acho que isso daí não é só na hipertensão pulmonar, a gente que lida aqui com doenças raras, e falo pela AMAF, que a gente recebe todo e qualquer paciente com doença rara, não é só uma patologia, então, assim, e a gente enfrenta isso loucamente, a gente chega ao final de ano, a gente se descabela. Eu acho que a pior fase do cuidado com o raro chega no final do ano, porque a gente quer que as coisas fluam na tranquilidade, né? Que o paciente não precise passar por isso. E eu vejo assim, você falando agora do PCDT, que foi de 2014,
Olha o tempo que se leva, nós estamos em 2022. Enquanto isso, o paciente fica nessa jornada, no vai e vem, na incerteza do tratamento, na incerteza dos procedimentos, enfim, tudo. Eu falo assim, que as doenças raras, nós somos um eterno recomeçar, e a gente é um eterno ponto de interrogação, porque a gente está sempre lidando com o desconhecido, com as dificuldades, e quem está do lado de lá, que tem o poder da caneta, o poder da decisão, não tem essa visão que nós temos, né? Então, eu acho que isso aí é extremamente importante, a gente fazer essa abordagem. E conversar com você, olha, eu acho que a gente tem que ter pelo menos uns 3 podcasts, né, doutor? Estou à disposição. Vamos gravar quando vocês quiserem. Gente, é impressionante como flui, sabe, essa orientação, e chega para a gente de uma forma tão leve, sabe, que eu acho que é isso que o paciente precisa. Quando ele sai do diagnóstico, eles chegam nas associações, né, Bia? Assim, né, Beatriz, no desespero. Gente, o que é isso? O que eu faço? E agora, assim, obrigada, doutor Caio. É um prazer. Você não vai se ver livre de mim, pode ter certeza. Não vai mesmo. Até eu vi você falando aí no Febra Raras, eu sou vice-presidente da Febra Raras, e o nosso negócio é política pública. Eu acho que esse papel, o podcast tem um papel muito importante de chamar atenção para esse tipo de problema, né? Porque nós somos muito pequenininhos no orçamento muito grande de doenças muito, muito frequentes. Mas quando você pega uma paciente como a Beatriz, por exemplo, com a idade que ela tem, com o sofrimento e com a redução de qualidade de vida que a hipertensão pulmonar causa, nós temos que ter um olhar para essa turma também. Não é só considerar as doenças altamente prevalentes. E fazer barulho faz parte do nosso papel, né? Eu não sei se você sabe, mas a Febra Raras começou depois do chamamento aos mortos, né? Então, assim, foi um movimento que nós fizemos, aguerridos no Ministério da Saúde, foi aí que a coisa fluiu. Mas eu acho extremamente importante esse nosso grito, sabe? A gente quer ter os nossos direitos garantidos, as nossas políticas, né? Eu acho que tem que ser efetiva. Não adianta nada ter política no papel e não ser efetivo. Com certeza. Quando a gente fala de atualização do PCDT, o Ministério da Saúde tem 180 dias para o fornecimento, com mais 90 prorrogáveis. Então, até lá, a doença já está instalada, as dificuldades já estão, sabe, aí, né, gritando, e você não sabe o que fazer. Então, assim, a gente tem muitas vezes que eu falo assim, a gente como dirigente de instituição, e acho que vocês como médico, tem muitas vezes que a gente se sente muito impotente, né? Sim. Eu fico muito preocupada com isso, porque eu acho que a gente pode fazer as coisas acontecerem de uma forma mais leve, sabe, de um olhar diferenciado. A verdadeira empatia está nesse episódio, assim, de você ver o outro, né? Deixa eu só te dar um número para você, para botar isso em mais pratos. O que é o mundo real quando você tem um protocolo que não cumpre o regulamentar. Quer dizer, eles têm 180 mais 90, né? 270 dias. Então, os pacientes com hipertensão pulmonar, ele classifica eles em baixo risco de morte, intermediário ou alto risco. Então, quem está em alto risco de morte tem mais do que 20% de chance de morrer em um ano. Ou seja, neste ano que nós estamos patinando para regulamentar esses 8 anos, você imagina, eu provavelmente não tenho mais nenhum paciente vivo que estava em alto risco lá em 2014. Olha que absurdo. E nesse último ano, enquanto a discussão aconteceu em agosto de 2021, foi incorporado, ou foi sugerida a incorporação de um remédio chamado Selexipag. Em agosto de 2022, esse remédio ainda não foi dispensado. Quer dizer, mais de um ano estouramos o prazo. Neste ano, nós perdemos pelo menos 20% dos pacientes deste grupo, se não mais, e provavelmente mais. Então, só para você ter uma ideia do que este atraso tem de prática na vida das pessoas. Mortes reais de pacientes com pai, com mãe, e fora a redução de qualidade de vida, tudo isso que vocês já sabem, né? Só pode ter certeza que eu vou fazer chegar na Conitec esse nosso podcast, porque a gente precisa de mais médicos, de mais sociedades médicas envolvidas. Quando se fala de atualização de protocolo clínico, a gente não dá conta de fazer sozinho, né? Eu acho que você também, né, Beatriz? Você, como paciente, você faz essa contribuição, eu, como dirigente de uma instituição, a gente precisa entender o que você está falando aí.
entender essas dificuldades que você também passa, entendeu? E a gente não saber o que nós vamos dizer para os nossos assistidos. Eu não sei, quando um paciente chega me pedindo isso ou me pedindo aquilo, eu não sei o que eu ofereço para ele, porque eu não tenho esse respaldo do lado de lá, entendeu? Então, assim, eu acho que é extremamente importante, sim, a Conitec tomar conhecimento, a Esquiti também tomar conhecimento da nossa luta, da importância de diminuir esse prazo de atualização de protocolo clínico, sabe? Acho que a gente tem que mudar o olhar para os pacientes raros. A gente não pode olhar os raros como um todo, né? A gente não pode, porque tem a sua especificidade. Então, acho que isso aí é extremamente importante, a gente ter essa política bem desenhada mesmo, essa linha de cuidado com os raros. Obrigada, doutor. Prazer. Você tem mais alguma informação preciosa aí da pergunta de $1 milhão ou não? Não, vamos ouvir a Beatriz, que ela tem mais para contribuir do que eu. Vamos lá, Beatriz, agora é com você. Eu acho que eu nem vou fazer mais as perguntas que eu imaginei para você, porque eu acho que no nosso desenrolar da conversa aqui, eu tenho certeza que você tem muito para contribuir nesse podcast. Agora é com você. Então, vamos lá. Oi, gente, tudo bom? Beatriz, novamente, me apresentando novamente. Então, eu tenho hipertensão arterial pulmonar, vai fazer 7 anos, dia 27, que eu tinha até comentado com a Lauda. E é dificuldade. A gente enfrenta essa dificuldade. Foi difícil fechar o diagnóstico. Eu comecei a sentir muita falta de ar, tontura, cansaço, desmaiei. E aí eu fui investigar o que eu tinha, porque eu só tinha 20 anos. De início, né, acharam que era ansiedade, porque eu tinha acabado de me casar, acabado de entrar na faculdade, estava naquela correria, trabalhando, então assim, deve estar ansiosa. Aí eu falei, mas eu fiquei assim em mim, não é ansiedade, porque eu tinha os sintomas contínuos. Era só de se abaixar e levantar, eu ficava cansada. E aí eu fui no cardiologista, eu falei, tá, eu não vou tomar essa medicação aqui por enquanto, vou no cardiologista primeiro e vou ver o que ele ia falar pra mim. Cheguei no cardiologista, ele falou comigo, Bia, vamos fazer uns exames pra gente ver o que é. Aí descartamos a gravidez, se fosse seria melhor, né? Porque tava 7 anos, né? 9 meses. Né? Mas não. E aí a gente começou a investigar. Nessa de investigar, acharam que era sopro e me internaram falando que eu tava com sopro no coração. Iam até operar. Aí nessa eu fiquei internada uns 2 meses, a gente fizeram um transofágico umas 2 vezes, e aí fizeram outros exames e viram que não era sopro, e que eu tinha algo no pulmão, mas não me disseram o que era. E aí começou o erro, porque falou assim, Bia, olha só, você tem um problema pulmonar, vai atrás de pneumologista, porque aqui a gente não tem esse especialista. Até o momento eu achei assim, deve ter algo simples, porque ninguém vai me liberar de um hospital se eu tiver algo muito sério, né? Sim. E aí, o que aconteceu? Eu fui em um pneumo, não tem como ser eu, tem que ser um especialista. Fui em outro. Nessa de vários, eu comecei a ficar pior ao ponto de não conseguir tomar banho sozinha, de não trocar de roupa sozinha, de não conseguir dormir, nem arrumar meu cabelo. Eu dormia numa poltrona, assim, aquelas poltronas do papai, sabe? Porque eu não conseguia dormir nem de lado, nem do outro, porque me dava falta de ar. E aí eu comecei a me sentir uma dor aqui, no pescoço, até aqui, o braço. E ficava assim, com o braço assim. Cheguei no hospital, o médico falou assim, Bia, você tá com uma trombose na sua jugular até o seu braço, até a metade do seu braço. Você vai ter que ficar no hospital para tratar essa trombose. E a gente vai começar a investigar essa falta de ar e esse cansaço todo que você tem. E aí eu internei novamente. E essa internação durou uns 2, 3 meses tratando esse trombo. Fui transferida para outro hospital, que lá a gente tinha esperança de ter um especialista para a minha doença. E a gente fez vários exames, cateterismo, como o doutor Caio falou, é muito exame. Não, o cateterismo foi por último. E aí conseguiram, né, liberar o trombo, não tinha embolia pulmonar, não tinha trombo no pulmão. O problema era o pulmão, mas não era trombo, que era o medo que a gente tinha. E aí
para resumir, a gente fez o cateterismo, e no cateterismo deu que eu tinha hipertensão arterial pulmonar. Eu fiz o cateterismo com óxido nítrico, né, doutor Caio? É esse nome? Eu sempre esqueço. Isso mesmo. Mas eu não fui das pacientes com sorte, e aí eu tenho que tomar as medicações. E quando foi em fevereiro do outro ano, eu comecei, já estava com o sildenafila, e a gente entrou com o bozentana e o furosemida, que é o diurético. E aí eu comecei a tratar no centro de referências aqui no Rio de Janeiro. E aí começamos nessa luta, e aí eu já fiquei com as 2 medicações. Só que o problema foi que, quando eu fui pedir a medicação no SUS, eu tive que escolher entre o sildenafila e o bozentana. Eu não pude pedir as 2, porque o protocolo é de 2014. E aí eu pedi a mais cara, porque o sildenafila eu consigo comprar, sim, mesmo sendo um custinho alto, mas a gente dá um jeito de comprar. Agora, o bozentana não tem como, que é uma medicação de alto custo, chega a ser até de 3 a 5 mil reais. É uma medicação muito cara. E aí eu decidi ficar com o bozentana. E aí foi passando um tempo, e o que aconteceu? Ficamos sem medicamento. Eu fiquei 9 meses sem remédio. Meu Deus. Fiquei só com sildenafila, furosemida e outras medicações que eu tomo pro coração, né? Porque o meu coração... Você teve rebote nesse período, Beatriz? De ter ficado sem medicamento? Sim, eu piorei. Você piorou? Sim, é isso que eu ia falar. Então, o que aconteceu? Como eu fiquei 9 meses sem remédio, eu acabei adquirindo uma arritmia cardíaca. E aí eu parei no hospital de novo. E a gente fez uma ablação. Porque eu a veia estava doidinha, a gente teve que ir lá dar uma queimadinha para poder dar uma ajudada no coração, porque o meu coração do lado direito ele é muito grande por conta desse fluxo sanguíneo que vem com força. E o coração não suporta, né, esse peso todo que ele tem que aguentar, e enfim. E aí, sem o bozentana, piora mais ainda, né? E aí, graças a Deus, consegui ter o bozentana novamente, fiz esse procedimento, melhorei. Só que ficamos nessa. Tinha mês que tinha médico, tinha mês que não tinha, então eu decidi entrar na justiça e aí eu consigo a medicação judicialmente. Porque foi a forma que eu encontrei de não ter falha. Porque, infelizmente, o Sistema Único de Saúde, eu não sei se em todos os estados é assim, mas aqui no Rio de Janeiro tem muita falha. E a gente fica, além de sofrer com a nossa doença, que a gente já sofre, a gente vai ter que enfrentar isso tudo, sabe? De não ter a medicação, de as políticas públicas não serem feitas, só está no papel, mas não é cumprido, então é bem complicado. E aí, quando foi ano passado para cá, eu dei uma piorada, porque infelizmente a doença ela é progressiva, e como o meu coração do lado direito ele é bem dilatado, eu acabo tendo retenções de líquido. E eu cheguei no hospital bem debilitada, com 10 quilos acima do meu peso, e era tudo água. E aí eu fiquei internada uns 4 meses, mais ou menos. Passei Natal, Ano Novo, Carnaval, quase a Páscoa, no hospital do ano passado para cá, para desinchar e tirar esse líquido todo que estava acumulado no meu corpo por conta da patologia, né, da hipertensão. E a gente entrou com o Iloprost. Então, eu faço hoje eu faço uso do sildenafila, bozentana e o Iloprost. Fora as outras medicações para o coração e o furosemida, né, que é um medicamento diurético. Entendeu? Então, eu faço o uso da medicina combinada, porque se não fosse a medicina combinada, eu não teria nem qualidade de vida, eu não conseguiria fazer nada na minha vida, sinceramente. Por conta da falta de... Porque só uma medicação não é o suficiente para quem tem hipertensão arterial pulmonar. Nem todos os pacientes conseguem viver com uma medicação só. São sortudos que conseguem. A maioria precisam de ter mais de uma medicação. Por isso que é necessário que tenha essa mudança no protocolo. Muito necessário. E você se inscreveu aí para ser paciente na reunião da Conitec ou não? Acho que seria extremamente... Sim, eu já assinei lá, já coloquei meu
Já te falei que eu uso a medicina combinada, que precisa, é necessário. Compartilhei, falei com a família, porque que é muito necessário, a gente precisa de ajuda nesse momento. Porque olha quanto tempo, a gente está no tempo do ronca, entendeu? Se a gente for aqui no parar... Brasil está tendo muito isso. Então, se a gente parar para pensar, Beatriz, a gente já está falando de terapia gênica e a gente ainda está nesse arrasto, nesse sofrimento da incorporação de medicamentos. Vai décadas atrás disso, sabe? Até eles decidirem, parece que estão fazendo um favor para a gente, quando não é. É um direito. Não, é o nosso direito, é o nosso direito como cidadão e como paciente. Lógico, gente, e assim, eu fico triste de ver essas coisas acontecendo, quando eu vejo um paciente desassistido. A gente passa por tantas dificuldades que, de verdade, quando a gente tem uma oportunidade dessa, por exemplo, de participar de uma reunião da Conitec, a gente tem que botar a boca no trombone e falar as dificuldades que a gente enfrenta, as dificuldades, a jornada, a falta da linha de cuidado, a falta do abastecimento. Olha o que você passou por desabastecimento do seu medicamento, de um direito seu, total. E aí, você vai... Qual é a multa que a gente tem para a Conitec, que a gente tem para o Ministério da Saúde, né? Eu acho que deveria ter uma forma da gente cobrar isso deles, porque eles falam, né? Multa, você dói no seu bolso, não sei o quê. Eu acho que devia doer no bolso do Ministério da Saúde também, porque a gente tem que judicializar um direito nosso. Eu não sou a favor de judicialização. Muito pelo não, eu também não. Entenda, eu também não concordo de eu ter que entrar na justiça para conseguir um direito meu. Pois é. Só que era isso ou era eu ficar toda hora internando? Então, aí, assim... pensar, né, entre o seu tratamento, as internações, o que isso onera, né, o Sistema Único de Saúde é muito mais. Então, assim, eles têm que pensar, eles têm que rever os conceitos, né, mudar essa linha de atualização de protocolos. A gente não consegue chegar até a Conitec, porque agora, então, é uma dificuldade tenebrosa para você chegar até lá. Eu falo porque agora a gente só consegue subir no Ministério da Saúde acompanhado por um assessor político. Então, assim, as portas estão sempre fechadas para nós, né? Mas eu não desisto, não. Eu sou aquela brasileira que eu coloco os 2 pés na porta. Aí eu entro, não quero nem saber. Sabe? Não dá para você ficar aceitando, sabe, falar amém para as decisões deles. A gente lida, a gente tem a nossa história de vida, né? Vida real. A gente não está fantasiando, não está escrevendo um livro, não está fazendo uma historinha, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter esse envolvimento, sim. E eu acho muito bom quando tem paciente como você, sabe? Esclarecida, que corre atrás dos seus direitos, essa coisa toda, porque também não dá só para as associações fazerem o papel dos pacientes, né? E para você, qual é a importância da BRAF? Dificuldade. Sim, a BRAF é importante porque quando você... A partir do momento que você descobre a doença, assim, quando eu descobri, eu não entrei na internet. Preferi, porque tá desatualizado, dá vontade de pegar, desculpa, o Google e amassar e jogar fora. Porque fala que o paciente só tem 3 anos de vida. Chega todo mundo no meu... Posso falar a rede social? Chega todo mundo ali no meu Instagram, assim, recém-diagnosticado, falando: Bia, falou que eu vou morrer daqui a 3 anos. E falaram isso para minha mãe, que eu ia morrer. Já 3 anos de vida. Hein, Bia? Já vem com prazo de validade vencido, né? Então, assim, é um absurdo. Você já tem um diagnóstico crônico, que já é algo muito sensível, difícil. Como é que você fala assim, uma pessoa, olha, você é uma doença crônica, não tem cura? E você ainda enfrenta as dificuldades do sistema. E você ainda, quando você vai pesquisar sobre, é revoltante. Você olha e fala, acabou. Então, assim, é muito importante ter voz. Você falar como embaixadora. Eu me tornei embaixadora, eu demorei até para ser embaixadora, porque eu tinha dificuldade de falar sobre a doença, porque é algo muito sensível. Os pacientes que têm hipertensão arterial pulmonar, eles são julgados. Acham que as pessoas não fazem porque não querem, não conseguem porque não quer. E não é isso, a gente não consegue. E também o AP ele diferente de um do outro. Então, tem paciente que consegue fazer exercício físico, consegue trabalhar, consegue fazer de tudo, e tem paciente que não consegue. Eu sou no meio termo, sabe?
eu consigo mais ou menos, mas não consigo também. Eu sou aquela sem termo, mas tem os pacientes que não conseguem mesmo. Então, a gente fica numa situação muito difícil. Então, por isso que eu quis me tornar embaixadora, para poder falar, não, gente, calma, tem vida, depois do AP você vai conseguir viver, sim, você tem que ter um centro clínico de referência, você tem que estar com as medicações, fazer a dieta que o médico mandar fazer, seguir as orientações do seu médico, não olhem no Google. O doutor não é a melhor referência, né, doutor Caio? Não. E se for olhar, vá para o Google acadêmico, porque eu sou assim, quando eu comecei a pesquisar, eu demorei muito para pesquisar sobre minha doença, eu tive uma parte muito negatória, assim, não queria aceitar, então eu não lia, só tomava medicação e vivia a vida, era assim. Eu seguia as orientações do que o meu médico fazia, mas foi um processo que eu vivenciei, que eu precisei viver, para me poder entender, porque eu só tinha 20 anos. E a maturidade faz você entender que você precisa estudar, você precisa falar para poder as coisas evoluírem, né? E aí, quando eu vou buscar agora alguma coisa, eu vou na parte acadêmica. Eu leio artigo acadêmico, leio de algum médico, algo assim, fora do que está posto de frente, sabe? Porque senão você, infelizmente, isso é algo que eu falo para os pacientes que acabou de ser diagnosticado, você desanima. Você se entristece, você pode até entrar numa situação difícil, assim, de depressão e tal, porque você se torna... Você fica sentindo que acabou a sua vida, assim. A verdade é essa. Mas, assim, eu tô aqui pra dizer, gente, há vida depois do AP, tá? A gente consegue viver. Eu tô tá aqui também para poder dizer que tem como viver. Deixa eu só te dar uma luzinha, assim. O nosso paciente mais antigo lá do INCOR tem mais de 20 anos de HP, tá? Tá com 22 anos. E ele não tem mais porque o grupo tem 22 anos, tá bom? Então, os 3 anos eles vieram do estudo, né? Porque não tinha remédio lá de 91. De mais velho que eu. Exatamente. Ele tem mais tempo de hipertensão pulmonar do que você tem de vida, quase, entendeu? Então... Então, assim, as coisas estão realmente muito diferentes, eu concordo com você, até por isso que a gente escreveu o livro, para que a gente possa levar informação de qualidade, com linguagem acessível para os pacientes, que a gente sabe que a falta de informação é realmente um problema para os pacientes com HP. Sim, porque também engloba não só os pacientes, a família sofre, os profissionais sofrem por não poder conseguir ajudar, então a gente precisa sim... Quando tem algo para mudar, a gente tem que lutar, sim, para que isso seja mudado e que seja melhor. Porque, lógico, eu como paciente sofro, mas a minha mãe, meu pai, meus familiares também sofrem. Os médicos que tratam de mim sofrem por não poder conseguir me ajudar, porque um protocolo antigo não permite. E aí eu tenho que entrar na justiça para conseguir o que é direito meu. É uma luta contínua, é uma luta constante. Então, Beatriz, aproveita que você que é embaixadora da HP, faça um convite para os pacientes, para os familiares, para a população como um todo, para contribuir na consulta pública, que eu tenho certeza que eles vão te ouvir. Gente, então, entra lá, assina a consultoria pública, está um pouco complicado, mas tem vídeo explicando nas redes sociais da Abraf, nas minhas redes sociais também tem, explicando tudo passo a passo de como você se fazer a sua contribuição e nos ajudar a aprovar esse protocolo e melhorar a nossa vida de alguma forma. Olha que legal. E eu me despeço aqui de vocês. Quero agradecer muito a participação de todos, os internautas que estão nos acompanhando, os pacientes, os familiares, os médicos. Foi um bate-papo riquíssimo, eu aprendi demais, e já sou fã de vocês todos que estão aqui conosco, do deputado Pedro Westphal, eu já sou de carteirinha, que ele sabe disso, mas conheci o doutor Caio hoje, e a Beatriz também. A Flavinha, a gente já trabalha já há bastante tempo nessa rua das doenças raras, a gente já fez muita campanha no Eixão do Lazer e por aí vai. Então, assim, a gente está sempre muito unida. E ela, antes, ela atuava como jornalista, então, ela sempre procurava pacientes para fazer entrevista e tudo, então eu conheci Flávia desse jeito. Mas são pessoas incríveis que eu quero trazer para a minha vida e agradeço muito vocês por ter essa tarde maravilhosa aqui, né?
E vamos ter certeza que esse PCDT vai ser atualizado. Eu desejo a todos um Feliz Natal e um 2023 muito melhor aos usuários e profissionais do SUS. Muita paz a todos vocês. Obrigada. Coração. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada.